Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 20 de março de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Bruna Amaral. Tudo bem, doutora Bruna? Bem-vinda. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Vamos para a pauta? Claro, vamos sim. Bom, 8 processos estão previstos para hoje. Destaque para o julgamento sobre inelegibilidade e também propaganda antecipada. O primeiro item da pauta, por exemplo, é um recurso da prefeita de Aquidabã, a Ana Helena Carvalho Fontes, contra a coligação Aquidabã, Minha Terra, Minha Gente. Você tem os detalhes aí na tela para acompanhar junto com a gente, cujo candidato ficou em segundo lugar na disputa do ano passado. A Ana Helena concorreu subjúdice e está no cargo. É a prefeita de Aquidabã, em Sergipe. Qual é a discussão nesse caso, doutora Bruna? O que a gente acompanha daqui a pouco, ao vivo, do plenário do TSE? Paulo, nós temos um caso, nesse momento, de inelegibilidade em decorrência de parentesco consanguíneo com o atual ex-prefeito da cidade. No caso, se trata ela é suposta cunhada do antigo prefeito, que agora ela está no cargo subjúdice, mas ela é cunhada do antigo prefeito da cidade. Ocorre que ele já estava em segundo mandato, o que nós estaríamos aqui a um terceiro mandato do núcleo familiar, o que é vedado pela legislação e jurisprudência eleitoral. No caso, pela impossibilidade deste terceiro mandato, o que se discute é se existe um parentesco por afinidade entre a atual prefeita e o seu avô. No caso, houve, na verdade, eles são não avós, mas uma socioafetividade pela relação entre pai e filho, no caso, avô e neta, mas no caso ele criou como se fosse a própria filha, neste caso, e o que se busca discutir após a instrução probatória, que foi extensa nesse caso para definir se isso ocorreu ou não, é verificar se realmente o avô é, em verdade, o pai socioafetivo. Nós sabemos que quando se trata de parentesco socioafetivo, não tem a questão do rompimento do vínculo consanguíneo. Então, essa atual prefeita subjúdice, ela tem o parentesco com a genitora, que é filha do suposto pai socioafetivo, e ela continua nesse pátrio mater poder e ela continuará exercendo esse poder. Ocorre que, se for configurada na hipótese a socioafinidade de relação de pai e filho entre esse avô e a atual candidata, ela estaria impossibilitada de continuar em razão de configurar cunhada do antigo prefeito da cidade. É um caso curioso, né, doutora Bruna? Você me explicava aqui alguns detalhes antes da gente entrar aqui ao vivo, inclusive, e você me contava também que nas instâncias inferiores houve divergência, inclusive, né? Processo probatório, com testemunha, mas houve ali discussões antes mesmo de chegar ao TSE, né? Sim, perfeito. Antes de chegar o caso ao TSE, a primeira instância não disse que não estaria configurada essa questão da socioafinidade, que as provas que foram juntadas não seriam cabais para comprovar isso. Em segunda instância, isso foi reformado e teve inclusive voto divergente de uma desembargadora que também era uma componente dessa Câmara que fez essa decisão. Então, realmente, é um caso difícil, tem questões probatórias que agora não serão mais discutidas nesse âmbito. Nós sabemos que agora, quando se trata dessa instância, não temos mais instrução ou revolvimento de provas, mas sim, isso foi um debate muito intenso, se tinha realmente essa questão de
paternidade entre a neta e o avô. É um caso aqui que é da ministra Isabel Galotti, a relatora é a ministra Isabel Galotti. E eu queria também saber, doutora Bruna, quais são os cenários possíveis, né? Que tipo de decisão a gente pode acompanhar aqui do TSE, se ela ganhar e se ela perder? O que pode acontecer? Bom, no caso, se a candidata ganhar, ela permanece no cargo hoje, ela continua, ela vai exercer da forma que ela vem exercido, mas agora, com plenos direitos, ela não estará mais sob júdice, ela estará com essa questão eleitoral resolvida. Caso ela perca, nesse caso, haverá novas eleições. Esse é um caso muito curioso, porque ela teve mais de 60% dos votos válidos. E, em razão disso, em razão da anulação desses votos, o que ocorrerá, na hipótese, são novas eleições, o que acredito que vai impactar muito esse município, que é um município pequeno e com poucos eleitores e poucos munícipes também. Exato, é o que a gente acompanha em detalhes, portanto, a qualquer momento. Primeiro caso aqui de hoje, origem aqui da BAN Sergipe, relatora ministra Isabel Galotti. Bom, a pauta dessa manhã tem uma outra discussão sobre inelegibilidade. Essa com origem na cidade de Morpará, na Bahia. Os detalhes aqui para você, processo que coloca em lados opostos o Bartolomeu Paes Landim, que é mais conhecido como Berto da Colônia, e a Federação Brasil da Esperança. Em poucas palavras, o Bartolomeu não pôde concorrer ao cargo de vereador no ano passado, porque ele não deixou o cargo que ocupava a tempo. E eu queria começar por esse ponto aqui, doutora Bruna. É um caso que se refere aí à desincompatibilização. Lembra para a gente, antes de mais nada, o que é essa palavra comprida, desincompatibilização, e por que ela é tão importante? Sim, Paulo. A desincompatibilização, ela é um instituto de direito eleitoral que busca tutelar pela lisura das eleições. O que se busca aqui é que não haja nenhuma interferência de poder que possa desequilibrar o pleito eleitoral. No caso, a desincompatibilização é a necessidade de sair do cargo ou que ocupa na administração pública direta ou indireta, ou empresa que receba algum tipo de convênio, algum tipo de incentivo, colaboração do poder público, a fim de que a pessoa que ocupa o cargo nesses locais não possa desequilibrar o pleito, aferindo qualquer tipo de vantagem em decorrência do seu cargo. Isso busca a paridade das armas eleitorais. Afirmar que o pleito não sofreu qualquer tipo de influência que não é ideal para que forme a população, para que forme a ideia da população naquele que é o melhor candidato a ser votado. Nesse caso específico aqui, doutora Bruna, ele era presidente da Colônia de Pescadores e Aquicultores, lá da cidade dele, Morpará, na Bahia. Também é o caso que ele deveria ter deixado esse cargo, segundo a legislação, não é isso? Sim, a discussão é exatamente sobre a necessidade ou não de desincompatibilizar, nesse caso específico dele. A questão é que essa entidade, ela possuía um convênio com o INSS, o que pode trazer, de acordo com alguns argumentos jurídicos, alguma espécie de favorecimento para a pessoa que está ocupando o cargo. Na verdade, ele ocupava o cargo de presidente, não era qualquer cargo nessa hipótese. Então, isso traz uma questão de analisar se realmente isso poderia ter se enquadrado na hipótese de cooperação com o poder público, se essa colônia de pescadores locais se enquadraria nessa questão de cooperação com o poder público, de convênio com o poder público, capaz de desequilibrar o pleito. Inclusive, Paulo, olhando as atribuições que haviam dentro do estatuto dessa colônia, verifica-se que ele tinha possibilidade de concessão de alguns benefícios aos seus associados. E isso, na hipótese, poderia gerar algum tipo de controvérsia quanto a necessidade de desincompatibilização. Nessa hipótese, a desincompatibilização deveria ter ocorrido em 6 meses, o que não foi comprovado que ocorreu. Importante, você falava aqui pra gente, né, explicava essa questão da paridade de armas ali. Os dois processos seguintes que a gente fala daqui a pouquinho são sobre propaganda eleitoral antecipada, que também envolvem essa questão. Para a justiça eleitoral é um elemento importante, doutora Bruna, que todos concorram ali sob as mesmas condições? Sim, Paulo. Hoje, a jurisprudência e a legislação
toda do Brasil tem avançado no nível de garantir maior equidade de participação para todos os candidatos, a fim de que não favoreça pessoas que ocupem cargos de poder ou pessoas que hoje tenham alto poder aquisitivo. Até aí, nesse mesmo tempo, entra a questão do financiamento eleitoral, justamente todos esses movimentos, todos esses institutos, todas essas questões jurídicas, elas vêm para reforçar a necessidade de uma equidade no pleito, de maior cuidado para proporcionar que qualquer cidadão, um dia, uma vez que ele queira ser candidato, ele possa ter condições reais de se candidatar e concorrer na hipótese. Ok, doutora Bruna, a gente segue aqui com a pauta. O caso seguinte, o terceiro do dia, discute um outro assunto, propaganda irregular. É um recurso do Júlio Nascimento Júnior, os detalhes novamente aqui para você, contra a decisão que o condenou ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada. Novo caso, então, uma mudança aqui, a gente falou 2 casos ali de inelegibilidade, doutora Bruna, agora um caso de propaganda eleitoral antecipada, em que há destaque aqui as famosas palavras mágicas. Vou começar como no anterior, então explica para a gente primeiro o que são essas palavras mágicas. Perfeito, Paulo. As palavras mágicas são expressões que são utilizadas e possuem semanticamente o mesmo vocativo que você usaria na hipótese vote em mim, venha fazer parte do nosso governo. São expressões, são termos utilizados que dão a mesma expressão de chamamento, pedido de voto, o que não é permitido no período fora da propaganda eleitoral. Então, a propaganda antecipada, nós sabemos que não pode ocorrer esse tipo de pedido explícito de voto. Por isso, a questão, nesse caso, que está sendo discutido da condenação pela propaganda irregular. O que o TSE entende, doutora Bruna, que é uma propaganda antecipada? É preciso ter elementos? É um conjunto da obra? Basta um só? O que é essa propaganda antecipada? A propaganda antecipada, ela tem um conjunto de elementos que precisam ser analisados. Se tem referência direta ou não ao pleito, se há uma propaganda negativa que foi feita a outro candidato, que também é proibido. Eu não posso fazer uma propaganda negativa do meu adversário, assim da mesma forma que eu não posso fazer pedidos explícitos de votos para mim, futura candidato, eu também não posso fazer uma imagem depreciativa ou pedir que não votem em outro candidato. Também a questão da referência direta ao pleito vindouro e ao cargo de disputa, isso pode ser feito, mas observando novamente a questão de não trazer esses votos. E você não pode adotar nenhum meio que seja proibido durante o período da propaganda regular. Então, você não pode, aqui, que é um período antecipado, ultrapassar a regra daquele que é o período regular da campanha. Se você está se utilizando do período que é antecipado, você não vai poder fazer o impulsionamento por outras redes sociais que não sejam a do próprio candidato ou do partido político. Você não poderá fazer em muros, você não pode colocar propaganda em muros, cavaletes, outdoors. Todas as questões são proibidas, até porque não são permitidas durante o próprio período eleitoral. E a gente tem uma data específica, doutora Bruna, por exemplo, o dia 16 é uma data mágica ali, o dia 16 de agosto? Com certeza, a partir do dia 16 de agosto, a propaganda regular é permitida, já não se caracteriza mais propaganda antecipada, nós temos aqui a propaganda eleitoral, o período de propaganda eleitoral realmente acontece a partir do dia 16, então a partir desse dia pode haver o pedido explícito de votos, pode ocorrer entrevistas e tudo o que mais acontece. Lembrando que na campanha antecipada, isso também pode ocorrer, mas desde que não ocorra o pedido explícito de voto. E é interessante, Paulo, que a gente estava falando aqui das palavras mágicas, e o ministro Luiz Fux, em 2018, foi o primeiro que trouxe essa questão das palavras mágicas, citando um precedente norte-americano sobre essa matéria. E, na época, ele estava inaugurando essa nova jurisprudência que vem agora. Lembra, porque nem sempre foi assim. Nem sempre a utilização dessas palavras mágicas foi a jurisprudência. Anteriormente, restringia-se ao pedido explícito de voto. Hoje, abrange também para expressões semânticas que também tragam um sentido de pedido futuro a esse candidato. A gente não falou
tanto ainda, eu queria abordar um pouquinho mais, doutora Bruna, essa questão das redes sociais. Tem muito peso hoje, né, numa eleição, qualquer que seja a eleição hoje no país. Existe algo específico para as redes sociais ou ela caminha com as mesmas regras de uma propaganda que não seja feita pela internet? São as mesmas regras para a propaganda antecipada, o que pode e o que não pode? Sim, a propaganda na internet é a mesma regra antes e após, antecipada e durante o período eleitoral. O que não pode é você fazer, que não seja o partido político, federação ou candidato, fazer propaganda em outra rede social ou impulsionar conteúdos de outras redes sociais que não sejam as redes sociais desses três entes, que é candidato, partido e federação. Você não pode também utilizar robôs para fazer esse tipo de movimentação. Não pode propagar fake news, isso também é proibido durante o período. Aquilo que a gente já falou também da campanha depreciativa para outro candidato, isso também é vedado. E uma das penalidades, além da retirada imediata do conteúdo, é a multa. E nós vimos, né, Paulo, nessa última eleição, vários candidatos, várias situações que a Justiça Eleitoral teve que enfrentar. A internet está cada dia mais pulverizada e tem um papel eleitoral muito importante, e a atuação da Justiça tem sido cada vez mais firme nesse sentido. Ok, bom, vou relembrar que a gente já passou pelo processo 1 aqui da pauta, com origem aqui da Ban Sergipe, um caso de inelegibilidade por parentesco, que configuraria aí um terceiro mandato consecutivo, um caso da ministra Isabel Galotti, e tem 2 da pauta também, falamos dele, outro caso de inelegibilidade, mas esse por desincompatibilização, processo com origem em Morpará, na Bahia. Terceiro processo, esse que a gente acaba de comentar, origem São Cristóvão, Sergipe, relator ministro Floriano de Azevedo Marques, um caso sobre propaganda eleitoral antecipada. A gente fala mais de propaganda eleitoral antecipada porque o caso seguinte, também discute esse tema, é mais um recurso, esse de Fernando Sérgio Lira Neto, então prefeito de Maragogi, em Alagoas, contra a decisão que também o condenou ao pagamento de multa. É outro julgamento envolvendo as chamadas palavras mágicas, né, doutora Bruna? A gente volta a um caso parecido com o anterior? Sim, é um caso parecido com o anterior. E nesse caso, assim como no anterior também, não teve o conhecimento do recurso, então está em sede agora de agravo para esse recurso ser conhecido. Ainda essa fase de conhecimento é aquela fase que antecede a própria apreciação do pedido de mérito. Então, caso não seja conhecido, como foi o voto do relator, nesse caso, o ministro André Ramos Tavares, ele votou pelo não conhecimento do recurso. E caso hoje, após pedido de vista, com a devolução da vista, hoje, do ministro Antônio Carlos Ferreira, caso a devolução da vista se confirme ou não essa questão do não conhecimento, aí, se for superado, se os outros ministros optarem pelo conhecimento do recurso, aí sim nós vamos apreciar agora o mérito, que é o afastamento ou não, caracterização ou não dessa propaganda irregular. Bom, essas são as explicações da doutora Bruna Amaral. Para você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, veja as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, São Paulo. Paulo Wiazowski Filho, do PP, teve a candidatura indeferida por ato de improbidade administrativa. E a Amanda Mustafa tem as informações para a gente. O caso foi julgado na sessão do TSE desta terça-feira. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro André Mendonça, e mudou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, que tinha deferido o registro de Paulo Wiazowski Filho quando foi prefeito em 2012. A decisão do TRE foi tomada apesar de o ex-prefeito ter as contas rejeitadas e ser comprovada improbidade administrativa. O Tribunal Regional entendeu que a conduta de Paulo Wiazowski Filho não causou dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo favorecimento pessoal e que a gestão atuou nos limites do poder discricionário da administração pública. O ministro André Mendonça discorda.
Para o relator, a desaprovação das contas pela Câmara Municipal constatou ato doloso de improbidade administrativa e enquadramento em causa de inelegibilidade, como estabelece o texto da lei complementar sobre o assunto. O ministro ressaltou que as irregularidades que justificaram a rejeição das contas foram apontadas tanto na decisão da Câmara Municipal quanto no parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. Acerca dos motivos, prossegue o acórdão regional. Acerca dos motivos da rejeição dessas contas, entre o mais, foram consideradas as seguintes irregularidades. 1. Déficit na execução do orçamento. 2. Resultados financeiros e econômicos igualmente negativos. 3. Indisponibilidade financeira para o pagamento da dívida de curto prazo. 4. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Insuficiência no pagamento dos precatórios judiciais. 6. A falta de recolhimento dos encargos sociais devidos no exercício. E 7. A realização de despesas com publicidade em desconformidade com o artigo 73, 6, a linha B da Lei 9.504 de 97, dentre outras irregularidades. Paulo Wiazowski Filho foi o candidato mais votado nas eleições de 2024, mas não assumiu a prefeitura. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, o município é comandado de forma interina pelo presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Berbis de Oliveira, do União. Essa foi a Amanda Mustafa com todas as informações aí do plenário do Tribunal Superior Eleitoral para a gente, decisão dessa semana do plenário do TSE. E eu lembro aqui, antes de começar a sessão dessa manhã de quinta-feira, que você pode baixar o aplicativo da TV Justiça. É o TV Justiça Mais. É de graça, tanto para iOS como para Android. E lá você encontra, claro, a nossa programação ao vivo e também as sessões mais recentes do TSE, do STF, do TST, jornalismo, educação, documentário. Então, baixe o aplicativo TV Justiça Mais e nos acompanhe também por lá. Bom, o TSE confirmou os mandatos de 2 políticos baianos e a repórter Evne Araújo traz os detalhes. No primeiro caso, o plenário do TSE confirmou o registro de candidatura de Jânio Natal, reeleito prefeito de Porto Seguro nas eleições de 2024. O político já havia sido eleito para o cargo em 2 cidades baianas. No entanto, em 2016, renunciou antes de tomar posse. A controvérsia envolveu a suposta configuração do 3º mandato consecutivo dele. A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, de que, ao não ser diplomado, o mandato não pode ser computado na regra. O mandato, para fins de inelegibilidade, pressupõe o efetivo exercício do cargo, não bastando a mera diplomação, e o candidato não chegou a exercer o cargo. Quanto à alegação de que as transferências de domicílio e a renúncia caracterizariam manobra para a perpetuação do grupo familiar no poder, ressalto que, embora os recorrentes atribuam ao recorrido a intenção deliberada de artificializar a eleição de seu irmão e esquivar-se das hipóteses constitucionais de inelegibilidade, tal conclusão situa-se mais no campo das presunções do que na realidade objetiva dos autos. No segundo julgamento, o plenário do TSE confirmou o mandato de Ana Sheila Lemos Andrade, reeleita prefeita de Vitória da Conquista também nas eleições de 2024. Por unanimidade, o colegiado afastou a suposta alegação de inelegibilidade reflexa de parentesco e descaracterizou o exercício de um 3º mandato consecutivo do mesmo grupo familiar no cargo. Ana Sheila é filha de Irma Lemos, que foi vice-prefeita de Vitória da Conquista antes dela. Irma ocupou a chefia do Executivo Municipal por 13 dias, em substituição ao prefeito, afastado por problemas de saúde. Isso ocorreu antes de Ana Sheila ser eleita por 2 vezes ao cargo. O ministro Ramos Tavares considerou que, no caso específico, não houve um 3º mandato consecutivo do grupo familiar, já que a mãe de Ana Sheila apenas substituiu o prefeito por um período, enquanto o gestor estava afastado. Bom, a gente interrompe a reportagem para ir ao vivo, direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra Carmen Lúcia, presidente da Corte, já ao centro, para dar início a mais uma sessão. Bom dia a todas as pessoas presentes, podemos nos assentar.
Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 20 de março de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, o ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral da Justiça Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores e senhoras advogadas e advogados, senhores servidores, todos que nos acompanham. Hoje não haverá sessão administrativa, portanto, eu estou dando início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, doutor João Paulo. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 18 de março de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h57 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 21h09. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento o primeiro feito desta pauta, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-196-67, procedente de Aquidabam, em Sergipe, relatora a eminente ministra Isabel Galotti. Está com pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. São agravantes a coligação Aquidabam, Minha Terra, Minha Gente, e agravada Ana Helena Carvalho Fontes. Este agravo foi interposto contra a decisão que reformou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, deferindo o requerimento de registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Aquidabam nas eleições de 2024. Esse processo iniciou em sessão de plenário virtual de 14 a 20 de fevereiro e o processo foi destacado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Antes de passar a palavra à eminente ministra relatora, eu registro a presença do doutor Fabiano Freire Feitosa, presente por videoconferência, que representa a agravante, coligação Aquidabam, Minha Terra, Minha Gente. Passo, portanto, a palavra à eminente ministra relatora, Isabel Galotti, para seu voto. Bom dia, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes nessa sessão, os colegas, meus colegas, representantes do Ministério Público, secretário da sessão, especialmente o advogado da agravante Fabiano Freire Feitosa. Nesse caso, trata-se de agravo interno apresentado pela coligação Aquidabam, Minha Terra, Minha Gente, contra a decisão singular que deu provimento ao recurso especial interposto por Ana Helena Fontes, eleita ao cargo de prefeita de Aquidabam, nas eleições de 24, para deferir o seu registro de candidatura por não incidir a causa de inelegibilidade por parentesco prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. No recurso especial, neste caso, a Corte Especial, por 4 votos a 3, reformou sentença para indeferir o registro de candidatura da hora agravada ao cargo de prefeito de Aquidabam com base na inelegibilidade por parentesco prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Segundo a corrente majoritária no TRE, a agravada Ana Helena Carvalho Fontes seria filha socioafetiva de seus avós biológicos e, por extensão, irmã socioafetiva de sua tia biológica, Lidiane Lucena. Esta, por sua vez, casada com o prefeito de Aquidabam, eleito em 2016 e reeleito em 2020, Francimário Lucena.
Assim, por ser a agravada cunhada do prefeito reeleito, cujo parentesco é de 2º grau, entendeu-se que ela não poderia se candidatar a este cargo nas eleições de 2024. Na decisão singular agravada, o recurso especial da candidata foi provido em virtude de 2 aspectos essenciais. A preliminar suscitada no recurso especial da candidata de violação ao artigo 93, 7º da Constituição, merece prosperar. Nos embargos de declaração opostas contra o acórdão que reformou a sentença para indeferir a candidatura, foi apontada a existência de relevantes omissões e contradições quanto a 3 dos 4 elementos considerados pelo TRE, sobre os quais a Corte Regional não se manifestou. Portanto, ofensa também ao artigo 275 do Código Eleitoral e 489 e 1022 do CPC. O segundo motivo, considerando a moldura fática presente no acórdão regional e o disposto no artigo 282 do CPC, cabe superar a nulidade acima, cujo reconhecimento ensejaria o retorno dos autos ao TRE para avançar no mérito do recurso especial e assentar que o conjunto probatório é frágil para reconhecer a filiação socioafetiva da agravada em relação a seus avós biológicos. Passa ao exame do agravo interno, com relação à negativa de prestação jurisdicional. A coligação agravante alega violação dos dispositivos processuais invocados, porque, no seu entender, o TRE teria se pronunciado acerca de todos os pontos necessários para examinar a alegação, para examinar a controvérsia. A alegação não prospera, todavia. A candidata, à hora gravada, ao opor os embargos de declaração contra o primeiro acórdão do TRE, apontou equívoco em 3 das 4 premissas fáticas adotadas pela Corte. A matéria foi reafirmada no presente recurso especial. Alegando-se o seguinte: o vídeo na rede social Instagram não foi vinculado na página do seu perfil. E ainda mais relevante, quem pronunciou a expressão meu pai e minha mãe foi a sua tia biológica, Lidiane, filha biológica dos avós maternos da agravada, o que enseja sentido totalmente distinto daquele considerado pelo TRE. A expressão minha irmã é utilizada de modo geral e descontraído por sua tia biológica Lidiane perante terceiros, o que encontra respaldo na prova dos autos. C. Não se esclareceu quais testemunhas teriam dito que a agravada seria conhecida como filha socioafetiva de seus avós biológicos. Também não se transcreveram as passagens nas quais essas afirmações teriam sido feitas. Além disso, as declarações em juízo denotam que, na verdade, a agravada era considerada neta e não filha socioafetiva de seus avós biológicos. Ademais, 2 das 3 pessoas foram ouvidas na condição de declarantes e tiveram a contradita acolhida, haja vista seu interesse na causa que foi omitido no acórdão. Como assentado na decisão singular agravada, a Corte Regional, ao julgar os embargos de declaração, não examinou essas alegações e limitou-se a pontuar que todas as questões probatórias necessárias ao deslinde da controvérsia foram decididas. A título exemplificativo, na medida em que na decisão singular se avançou ao tema de fundo, superando-se a questão, porque não se anula a decisão se os elementos constantes do acórdão recorrido forem suficientes para decisão de mérito em prol daquele a quem aproveitaria a nulidade, verifico, quanto ao item A acima, que a hora gravada nos embargos de declaração opostos perante o TRE, aduziu de modo claro e fundamentado que não foi ela quem falou a expressão meu pai e minha mãe no vídeo constante na rede social Instagram, mencionando em sua peça vários elementos que comprovam a alegação. Considerando que esse elemento de prova, além dos demais referidos nesse tópico, foi essencial no primeiro acórdão regional para indeferir a candidatura, era mandatário que o TRE,
ao julgar os embargos de declaração, se pronunciasse sobre o apontado equívoco, reconhecendo ou mencionasse de modo concreto as razões pelas quais entendeu que foi agravada quem falou meu pai e minha mãe no vídeo no Instagram. A Corte, todavia, rejeitou a alegação a partir de fundamentação genérica, simples transcrição do acórdão embargado, deixando de enfrentar as relevantes omissões alegadas pelo embargante. A par da longa explicação doutrinária, transcrevo apenas os parágrafos do acórdão tomado do julgamento dos embargos de declaração relativos à específica situação da embargada. Pois bem, em que pese as teses da insurgência, não se verificam os alegados vícios, pois consta expressamente da decisão fustigada os motivos pelos quais, no caso concreto, há incidência da inelegibilidade prevista na Constituição e não enfrenta de forma alguma essa alegação de que a rede social Instagram, que a fala não foi atribuída a quem ele se imputava. Ao contrário do que aduz a coligação agravante, não se aplica ao caso o entendimento segundo o qual o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão. Desse modo, de todo modo, tem-se que, nos termos do artigo 282 do CPC, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandar repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Entendo que o caso dos autos se enquadra nessa hipótese, como se assentou na decisão agravada. Tema de fundo: inelegibilidade reflexa por parentesco. O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição prevê a hipótese de inelegibilidade reflexa por parentesco de segundo grau nos seguintes termos: são inelegíveis no território da jurisdição de titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afim até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, do governador, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salve-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A controvérsia cinge-se a estabelecer, para fins eleitorais, se há filiação socioafetiva entre a agravada Ana Helena, eleita ao cargo de prefeito nas eleições de 24, em relação a seus avós biológicos. Trata-se de aspecto essencial para o desfecho do caso, na medida em que, a depender da valoração fática e jurídica do caso, um dos cenários prevalecerá. O primeiro, na linha da configuração da elegibilidade, e o segundo, na ausência de impedimento à capacidade eleitoral passiva da agravada. Com efeito, caso reconhecida a filiação socioafetiva, a agravada seria, por conseguinte, irmã socioafetiva de sua tia. Esta, por sua vez, casada com o prefeito de 2016 e reeleita em 2020. A agravada seria, portanto, cunhada por afinidade do então chefe do Poder Executivo Municipal, parentesco esse de segundo grau e, portanto, estaria inelegível para disputa no referido cargo. De outra parte, na hipótese de existência de liame apenas biológico da neta com seus avós, a agravada seria somente sobrinha biológica de sua tia Lidiane e sobrinha por afinidade de seu tio Francimário. Haveria, assim, parentesco unicamente de terceiro grau que afasta a inelegibilidade. O TRE, ao reformar a sentença e indeferir o registro por 4-3, entendeu que a agravada seria filha socioafetiva de seus avós e, por extensão, cunhada por afinidade do prefeito reeleito, valendo-se de doutrina segundo a qual a filiação socioafetiva tem como um de seus pilares a relação de afetividade. Consignou 4 premissas básicas, assim sintetizadas. Os avós maternos da candidata, senhor João Feitosa e senhora Ana Cristina, requereram e foi deferida a sua guarda menos de 2 meses após seu nascimento.
Consta do perfil pessoal da agravada na rede social Instagram, vídeo em que se fala que ela e sua tia biológica, Lidiane, foram ver nossos velhinhos, entre aspas, foram ver nossos velhinhos, meu pai e minha mãe, fecha aspas. No vídeo, há vídeo também extraído de rede social em que a agravada e Lidiane, sua tia, se tratam como irmãs, ambas se valendo da expressão minha irmã. As testemunhas ouvidas afirmaram que os avós de Ana Helena eram seus verdadeiros pais, inclusive provendo a recorrida em suas despesas com escola e plano de saúde. Essas premissas, no entanto, são insuficientes para assentar a filiação socioafetiva no caso dos autos. O artigo 1593 do Código Civil estabelece que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem, o que, na linha da jurisprudência do STJ, denota a positivação da socioafetividade no ordenamento jurídico pátrio como elemento passível de configurar o parentesco. Também nos termos da jurisprudência do STJ, a caracterização de filiação socioafetiva demanda o atendimento de dois requisitos: o laço afetivo entre as partes na qualidade de pai, mãe, filho e filha, e, ademais, o reconhecimento público desta condição, isto é, a exteriorização dessa qualidade no meio social. Cito precedentes do STJ. Tartucci examina com propriedade os aspectos caracterizadores da filiação socioafetiva ao ressaltar, disse ele, o primeiro deles é o tratamento relativo ao fato de que, entre si e perante a sociedade, as partes se relacionam como se fossem unidas pelo vínculo da filiação. A fama ou reputácio, segundo o critério, constitui uma repercussão desse tratamento, constituindo o reconhecimento geral da situação que se concretiza socialmente. A entidade familiar é analisada de acordo com o meio social, como projeção natural da expressão base da sociedade. Por fim, em tom complementar e acessório ao nome presente quando a situação fática revela que o declarado filho utiliza-se do sobrenome do pai. No caso específico dos autos, o pressuposto atinente à afetividade há de ser aferido com redobrada atenção, exigindo-se prova robusta. Como visto, os alegados pais socioafetivos da agravada são seus avós biológicos maternos, não se cuidando de pessoas com as quais ela não possuía vínculo de parentesco anterior. Nessa situação, avós e netos, como regra, existe a afetividade insta à relação entre as partes envolvidas. Não se demonstrou no acórdão regional a presença de elemento diferenciador que autorize concluir que a agravada mantinha com seus avós laços maternos biológicos a condição de filha socioafetiva. Em primeiro lugar, a circunstância de a guarda da agravada ter sido concedida a seus avós maternos biológicos, quando possuía apenas 2 meses de vida, não permite consignar que, com isso, eles passaram a ostentar a condição de pai e mãe socioafetivos da candidata. O Instituto da Guarda possui caráter excepcional e transitório. Dentre as hipóteses legalmente autorizadas para sua concessão estão o atendimento a situações peculiares ou o propósito de surgir a ausência eventual dos pais, como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Do exame do acórdão regional e ainda dos trechos da ação de guarda trazidos pela coligação ora agravante nas contrarrazões do recurso especial, verifique que a concessão da guarda da agravada aos seus avós maternos biológicos aos 2 meses de vida teve como único fundamento situação de caráter excepcional transitório, qual seja o fato de que, à época, segundo informação dos pais, os mesmos não dispunham de recursos financeiros para patrocinar o sustento da criança, uma vez que são estudantes. Considerando a natureza excepcional do Instituto da Guarda, que a concessão aos avós biológicos ocorreu por motivo pontual, que se trata de fato ocorrido no ano de 1997, conforme
escrito no próprio requerimento de registro de candidatura, a agravada nasceu em 97, há quase 30 anos, não prospera a conclusão da Corte de origem de que esse fator revelaria o preenchimento dos requisitos previstos na doutrina e na jurisprudência para fins de filiação socioafetiva. Reitere-se, laço afetivo entre as partes na qualidade de pai, mãe, filho, filha e reconhecimento público dessa condição. Em segundo lugar, verifique que o TRE consignou que os avós biológicos da agravada proveram suas despesas com escola e plano de saúde, entendendo que esse seria um dos fatores a reforçar a filiação socioafetiva. Ressalto, contudo, que o custeio de aspectos de educação e saúde representa uma das consequências inerentes à guarda, que, reitere-se, foi concedida por razões financeiras. Ademais, cuida-se de obrigação legal dos avós e, na linha da jurisprudência do STJ, mero auxílio financeiro não é suficiente para assentar a filiação socioafetiva. Em terceiro lugar, quanto ao reconhecimento biológico da condição da agravada de filha socioafetiva de seus avós biológicos, observo que o conjunto probatório que integra a moldura fática dos acórdãos regionais, além de insuficiente para chegar à conclusão de que a agravada seria filha socioafetiva dos avós, é também contraditório. Para além das premissas fáticas consideradas pelo TRE, em relação às quais se consignou no primeiro tópico dessa decisão a afronta do artigo 1022, tem-se a existência de prova em sentido contrário, a revelar que a agravada era conhecida no meio social como a sobrinha de sua tia biológica, Lidiane Lucena, que por sua vez é filha biológica dos avós biológicos da candidata, e não como sua irmã socioafetiva. Consta do próprio acórdão do TRE, proferido no julgamento dos embaixo de declaração, que o segundo colocado na eleição para o cargo de prefeito, filiado a um dos partidos políticos que integram a coligação agravante, concedeu em entrevista perante a emissora de rádio, na qual ele afirma que a embargante é sobrinha do prefeito, senhor Mário Lucena. Este, por sua vez, cônjuge da tia biológica da agravada, Lidiane. Há toda evidência, se nem mesmo o principal adversário político, em município cuja população é aproximadamente 20 mil habitantes, reconhece a agravada como sendo irmã socioafetiva de sua tia biológica, não há como se assentar a existência de prova robusta que leve à conclusão de que a candidata seria filha socioafetiva de seus avós. Em reforço, transcrevo da sentença de deferimento de registro a existência de outros elementos que denotam a ausência de prova robusta acerca da alegada filiação socioafetiva. Transcrevo. Em relação aos vídeos e fotografias acostados aos autos, denotam a convivência da impugnada durante a infância e adolescência com a mãe e o padrasto, bem como confirmam que aquela tinha a ambos, genitora biológica e padrasto, como referências materna e paterna. Por fim, verifique que os depoimentos de Carlos Alberto Maria Nazaré não se mostram suficientes para confirmar a tese sufragada pelo impugnante. Vejamos, o senhor Carlos Alberto de Carvalho declarou que há mais de 15 anos não convive com ninguém da família da impugnada. No entanto, afirmou que quem paga a faculdade da impugnada é o senhor João Feitosa, sem explicar como detém essa informação, apesar da prolongada ausência de contato com a família. Por seu turno, ressalto também o seguinte trecho do depoimento de Maria Nazaré, também destacado no parecer do Ministério Público Eleitoral. Não sabe informar se Ana Helena morava com a mãe ou o padrasto. Não sabe se Ana Helena morava com a mãe. Não tinha proximidade com a família de Ana Helena. Na casa que Ana Helena morava, tinha o avô, a avó, as tias. Agora, se o pai dela morava, também não sabe. Nunca foi nessa casa. Ana Helena chama o doutor João de avô, considera avô. Não merece prosperar ainda os argumentos expostos pela coligação agravante nas razões do agravo interno. Ao contrário do que se aduz, não se descuraram as provas que foram referidas pelo TRE para indeferir a candidatura. Na decisão agravada, assentou-se, em primeiro lugar, a existência de omissões da Corte Regional acerca
das premissas fáticas adotadas e, na sequência, consignou-se que, de toda forma, as provas em que se apoiou o acórdão recorrido não seriam capazes de demonstrar a filiação socioafetiva com a robustez necessária. Além disso, o provimento do recurso especial da candidata não implicou ofensa à súmula 24, que veda o reexame de matéria de fato, tendo havido apenas o reenquadramento jurídico dos fatos consignados pelo próprio acórdão no TRE. Por esse e em nenhum momento da decisão singular foram utilizados elementos de fato que contrariassem as premissas contidas no acórdão. Por esse motivo, nego o provimento agravo interna como voto. Agradeço a Vossa Excelência. A ministra relatora, portanto, ratifica o voto que já tinha sido proferido no plenário virtual. Passo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que destacou. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros, bem como a ministra corregedora, senhor secretário João Paulo, senhor vice-procurador-geral Alexandre Espinosa, senhores advogados, senhoras advogadas. Eu pedi destaque, ministra, por conta do tema que a matéria envolve, como bem nuançado pela ministra relatora, com relação ao vínculo afetivo para fins de inelegibilidade. E eu estou acompanhando integralmente o voto da ministra relatora, haja vista que as provas todas aqui colacionadas no voto demonstram bem que o vínculo afetivo suficiente para caracterizar algo, né, uma restrição de direito político, como é a inelegibilidade, não ficou demonstrado, pelo contrário, ficou afastado, e eu acho que a ministra Isabel Galotti bem delineou no seu voto que vínculo afetivo não é sinônimo de afeto. É preciso ter o vínculo, é preciso demonstrar claramente que esse vínculo se sobreleva numa condição de parentesco incidente sobre as vedações constitucionais. Por isso, eu integralmente acompanho o voto da ministra relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Retomo, portanto, a sequência normal de votação. Ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, bom dia a todos. Eu cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia. Eu também estou acompanhando o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Também cumprimento todos os integrantes do tribunal, aqueles que nos acompanham. Cumprimento também em especial a relatora, a ministra Isabel Galotti, pelo excelente voto proferido. Cumprimento o doutor Fabiano Freire Feitosa, em videoconferência. Senhora presidente, de fato aqui o ponto controvertido diz respeito ao vínculo de filiação socioafetiva, ou melhor, a comprovação desse vínculo nos autos. Eu também considero que não há, no caso destes autos, prova suficiente dessa alegada filiação socioafetiva. Porém, senhora presidente, queria fazer aqui dois registros muito breves. O primeiro é de que acompanho também o voto da ministra relatora quando bem observa a necessidade de redobrada atenção com relação aqui à leitura do parágrafo 7º, né, do artigo 14 da Constituição. Assim também o ministro que pediu destaque, o ministro Floriano, também na mesma linha coloca a necessidade de cautela, né, com relação a essa inelegibilidade do parágrafo 7º. E a ministra Isabel, no seu voto, vai mais longe e fala da necessidade de prova robusta nesses casos. Eu estou inteiramente de acordo. Porém, aqui há um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que me parece ser relevante. Se nós estamos concluindo nesse sentido e, portanto, estamos fazendo essa análise probatória, com a qual eu concordo plenamente, nós estamos partindo da premissa, e adianto que eu estou de acordo com essa premissa, e esse é o registro que eu gostaria de fazer no meu voto, com a premissa de que a Constituição brasileira alberga, sim, no parágrafo 7º, artigo 14, e no seu contexto, na evolução da Constituição, essa restrição à elegibilidade
quando estamos diante de relações socioafetivas até o 2º grau de parentesco. Se não estivéssemos adotando esse pressuposto, penso eu que não faria sentido admitir a discussão que se travou aqui acerca da existência ou não da prova do vínculo. Então, senhora presidente, feito esse registro, é nesse sentido que voto acompanhando integralmente o voto da ministra relatora. Agradeço a Vossa Excelência, ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes, eu da mesma forma, senhora presidente, aderindo às achegas que foram feitas, acompanho integralmente o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Senhora presidente, saudação a Vossa Excelência, em nome vosso dos demais ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas que nos acompanham, também cumprimentando a ministra relatora por seu voto. Entendo que seus fundamentos estão bem apresentados e consentâneos com a realidade do caso, onde, de fato, não há uma demonstração efetiva desse parentesco, dessa irmandade socioafetiva. Assim, acompanho integralmente Sua Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou votando no sentido de acompanhar o voto da ministra relatora no sentido de negar provimento ao agravo interno e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Apregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-098-15, procedente de Morpará, Bahia, relatada pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, e processo no qual pediu visto o ministro Antônio Carlos Ferreira. Neste caso, é agravante Bartolomeu Paes Landim e agravada Federação Brasil da Esperança, Morpará, Bahia. Este agravo foi interposto contra a decisão pela qual tinha sido mantido acórdão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, confirmando o indeferimento do requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereador no município de Morpará nas eleições de 2024. Na sessão de 14 de novembro de 2024, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques tinha votado no sentido de não conhecer do agravo interno e antecipou o pedido de vista. O ministro Antônio Carlos Ferreira, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, o ponto que motivou o pedido de vista diz respeito à necessidade de desincompatibilização de presidente de colônia de pescadores, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que possui acordo de cooperação técnica com o INSS. O doutor ministro relator apresentou judicioso voto em que nega provimento ao agravo interno, onde conclui, aspas, o agravante não impugnou de forma objetiva e específica os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à causa de desincompatibilização inerente ao contrato de prestação de serviço, firmado com o órgão do Poder Público, INSS, é um acordo de cooperação técnica 25, que atrai a incidência do artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei Complementar 64 de 90, tendo se limitado a alegar a inaplicabilidade da súmula 24 e 30 do TSE e a reiterar de forma genérica a aplicação da Lei 11.699, que reconhece a colônia de pescadores como entidade de classe, fecho aspas. Com as devidas vênias do eminente relator, entendo que as premissas fáticas probatórias registradas no acórdão regional permitem, mediante revaloração jurídica, conclusão diversa, razão pela qual entendo inaplicável o enunciado 24 da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. No voto que submeto aos eminentes ministros, eu transcrevo trechos do acórdão regional e peço licença para destacar alguns pontos. Um trecho do segundo parágrafo que transcrevo, nada obstante o texto legal faça referência à existência de contrato em andamento com o poder público, idêntica à restrição, deve ser oponível na hipótese de convênio, pois se há o óbice ao direito de elegibilidade para uma avença que pressupõe interesses contraditórios entre as partes, o contrato, inequívoco reconhecer a mesma limitação quando os interesses são recíprocos, convênio. Com efeito, se o legislador sinaliza vantagem no fato de se manter contrato com o poder público, no qual é indispensável a contraprestação financeira como objeto,
ou serviço oferecido, perceptível que a mesma situação se consolida no convênio, onde existe um objetivo comum. Não se trata de interpretação extensiva, mas de uma exegese inconformadora do desiderato do legislador, que é de evitar a supremacia indevida de um candidato por força de uma situação específica em relação aos demais. Nesse sentido, aliás, decidiu o TSE quando reconheceu inelegibilidade no caso de exercício de atividade de direção em sociedade civil que mantém contrato de prestação de serviços de assistência social com o município do qual recebe remuneração, nada importando que ao ajuste se haja dada a denominação de convênio, nem que a entidade privada não tenha finalidades lucrativas. E afirma o tribunal, mais adiante, à vista das lições doutrinárias encimadas, depreende-se que convênio, por essência, é a espécie de gênero contrato, o qual normalmente é consubstanciado através de termos ou acordos de cooperação. Bem, segue o tribunal com a fundamentação nesse mesmo sentido e concluiu o Tribunal Regional. Por conseguinte, é imprescindível para fins de deferimento de requerimento de registro de candidatura prova acerca da desincompatibilização do requerido no prazo consignado na norma eleitoral, qual seja 6 meses antes do prélio vindouro. Fecho aspas. Bem, no voto que apresento aos colegas, eu relembro o texto legal, o artigo 1º, inciso 2, a linha I da Lei de Inelegibilidade, que fundamentou o indeferimento do pedido de registro do ora agravado pela instância ordinária. O artigo diz o seguinte: são inelegíveis os que dentro de 6 meses anteriores ao pleito hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviço ou de fornecimento de bens com órgãos do poder público. Bem, desde já destaco o esforço argumentativo do TRE da Bahia para equiparar acordo de cooperação técnica para viabilizar a operacionalização de requerimentos de serviços do INSS a contrato de prestação de serviços com o órgão do poder público. O decreto número 11.531, que dispõe sobre convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União e sobre parcerias sem transferência de recursos por meio de celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão, traz como diferença principal entre os destacados instrumentos a possibilidade de haver repasse financeiro por parte do poder público. Diz o artigo 1º do decreto: convênios, contratos, esse decreto dispõe sobre convênios e contratos de repasse relativo às transferências de recursos da União e parcerias sem transferência de recursos por meio da celebração de acordos de cooperação técnica ou de acordos de adesão. O artigo 2º, para os fins do disposto nesse decreto, considera-se, o decreto define convênio, um instrumento que, na ausência de legislação específica, dispõe sobre a transferência de recursos financeiros provenientes do orçamento fiscal ou da Seguridade Social da União para execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco entre e em regime de mútua colaboração. E mais adiante define acordo de cooperação técnica, instrumento de cooperação para execução de ações de interesse recíproco e em regime de mútua colaboração a título gratuito, sem transferência de recursos ou doações de bens, no qual o objeto e as condições da cooperação são ajustados de comum acordo entre as partes. Assim, senhora Presidente, eminentes ministros, compreendo não ser possível equiparar o acordo de cooperação técnica ao convênio, notadamente para o fim de se interpretar norma reguladora de direito político fundamental à elegibilidade, mistério do qual se veda a adoção de interpretação extensiva para abarcar hipóteses
além daquelas expressamente previstas na norma restritiva. É assente na jurisprudência deste Tribunal Superior o entendimento segundo o qual, com base na compreensão da reserva legal proporcional, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitando-se a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de inelegibilidade, ofensiva dogmática de proteção dos direitos fundamentais. É o julgado que menciona no voto de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. No mais, a razão de ser da norma é evitar que o gestor de pessoa jurídica que possui contrato com o poder público seja beneficiado pela contraprestação financeira recebida em decorrência da prestação do serviço público. E, nesse sentido, cito julgados deste Tribunal Superior, que peço licença para não ler. No caso, conforme o acórdão regional, o acordo de cooperação técnica firmado entre a Colônia de Pescadores e o INSS objetivou tão somente viabilizar a operacionalização de requerimentos de serviços do INSS. Não houve, até porque dependeria de processo licitatório, nenhuma autorização para a Colônia de Pescadores prestar serviços, executar obras ou fornecer bens elementares da linha I do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Tampouco existiu contraprestação financeira, nem poderia, ante a natureza do instrumento pactuado. O acordo de cooperação técnica em comento apenas tornou a Colônia de Pescadores um facilitador para que os munícipes não precisassem se deslocar até a unidade do INSS para apresentar requerimento. Em realidade, a referida pessoa jurídica atua como mero intermediador. Ou seja, a mencionada avença teve por fim apenas facilitar o envio de requerimentos dos pescadores para o INSS, nada mais. Até porque, por óbvio, que a Colônia de Pescadores não poderia realizar atribuições próprias do órgão de Seguridade Nacional. Embora seja um requisito da debatida a linha I que o contrato da pessoa jurídica com o poder público esteja em andamento, isto é, em vigor nos 6 meses anteriores ao pleito, o acórdão regional, quanto ao ponto, apenas fez menção ao número do controvertido acordo de cooperação recebido, qual seja 25 de 2018, não se tendo informação acerca da sua vigência. Por fim, interpretar a linha I do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64, a fim de nela incluir hipótese aqui debatida, implicaria, ao meu sentir, com a devida vênia, indesejável rompimento de parcerias benéficas para a sociedade como um todo, ante o plausível receio dos gestores de entidades privadas similares às do presente caso, serem tidos como inelegíveis tão somente pela existência de acordo de cooperação técnica com o órgão da administração pública que visa, sem retribuição financeira alguma, a facilitar a comunicação da população com o poder público mediante o envio de requerimentos administrativos, notadamente em localidades desprovidas de agências físicas governamentais. Assim, entendo que o acordo de cooperação técnica firmado entre a Colônia de Pescadores e agricultores Z47 de Morpará, Bahia, com o INSS, não é suficiente para atrair a desincompatibilização prevista na linha I do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Diante disso, senhor presidente, eminentes ministros, rogando a máxima vênia do ilustre relator, é inaplicável o enunciado 30 da súmula desta Corte Superior, visto que o precedente citado como fundamento para a incidência do referido verbete sumular tratou de candidato sócio unitário de empresa contratada pelo poder público, mediante licitação na modalidade concorrência para execução de obra de construção de posto de saúde municipal. Quanto à linha G do inciso 2 do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade, que estabelece a necessidade de desincompatibilização dos dirigentes sindicais pelo prazo mínimo de 4 meses antes do pleito, embora o acórdão regional o tenha mencionado, o indeferimento do registro de candidatura do ora agravante pela instância ordinária teve por fundamento exclusivo a incidência da linha I
do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64, o que impede seja utilizado fundamento alusivo àquela hipótese de inelegibilidade, pois diversa da que constituiu o dispositivo do título judicial. Para tanto, cito trechos do acórdão regional e, a título de obter dictum, a incidência da linha G do inciso 2 do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade pressupõe que a entidade de classe seja mantida total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Cito julgado nesse mesmo sentido, de relatoria do eminente ministro Cássio Nunes Marques. Na hipótese, inexiste elemento informativo que ateste que a colônia de pescadores e aquicultores Z47 de Morpará, Bahia, é mantida total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, o que afastaria per si a incidência da referida regra de desincompatibilização ao hora gravado. Tanto exposto, pedindo desculpas pela leitura, pela longa leitura, com as devidas vênias do eminente relator, dele divirjo para dar provimento ao agravo interno e sucessivamente ao recurso especial, a fim de deferir o registro de candidatura de Bartolomeu Paes Landim ao cargo de vereador pelo município de Morpará, Bahia, nas eleições de 2024. É como voto, senhora presidente. Então, o ministro Antônio Carlos diverge do ministro relator para prover o recurso. Eu vou pedir vênia ao relator e à Vossa Excelência para pedir vista, antecipar pedido de vista, porque como houve o voto e na sequência, não é nem pela repercussão específica no caso, que não haverá tanto, a eleição já aconteceu, é porque há que se firmar uma orientação sobre, aqui não teve convênio, ainda que não receba recurso em geral, Associação de Pescadores, mas havia um acordo de cooperação técnica que foi descaracterizado pelo eminente ministro Vistor, mas sem embargo, evidentemente, dos eminentes ministros que quiserem antecipar ou proferir o seu voto, ou indago se aguardam o retorno da vista, que trarei o mais breve possível. Portanto, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, que divergia do relator para para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial eleitoral, divergindo do relator que não conhecia do agravo, antecipou o pedido de vista à ministra Carmen Lúcia e aguardam os demais. Indago do senhor ministro Antônio Carlos Ferreira se posso apregoar em conjunto os dois feitos subsequentes que tratam do mesmo tema. Por favor, senhor. Portanto, faço pregão de cada qual. Agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-055-91, procedente de São Cristóvão, Sergipe, relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, sendo aqui agravante Júlio Nascimento Júnior e agravado Partido Social Democrático Municipal. Este é um agravo interno interposto contra a decisão pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional de Sergipe, dando provimento à representação formulada pela propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024. E na sessão de 27 de fevereiro, o ministro relator Floriano de Azevedo Marques votou no sentido de não conhecer do agravo, antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-100-87, procedente de Maragogi, Alagoas, relatada pelo ministro Ramos Tavares, também com vista ao ministro Antônio Carlos Ferreira. Neste caso é agravante Fernando Sérgio Lira Neto e agravado o Movimento Democrático Brasileiro Municipal. Este agravo interno foi interposto também contra a decisão do Tribunal Alagoano, que dera provimento à representação formulada por propaganda eleitoral antecipada nas eleições de 2024, iniciado o julgamento no plenário virtual de 21 a 27 de fevereiro deste ano de 2025. O ministro Ramos Tavares votou no sentido de negar provimento ao agravo interno. Eu votei no sentido de acompanhá-lo. Antecipou o pedido de vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Passo a palavra ao eminente ministro Vistor Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Então, inicio pelo recurso 0600-055, oriundo de São Cristóvão.
Aqui, senhora presidente, o ponto controvertido reside na caracterização ou não da propaganda eleitoral antecipada mediante o uso de palavras mágicas no contexto das publicações realizadas pelo agravante em seu perfil na rede social Instagram. No voto que submeto aos eminentes ministros, eu observo que, embora o tenha feito de forma sucinta, o agravante impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, trouxe argumentos contra a aplicação dos enunciados número 24 e 30 da súmula do TSE, defendendo a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos descritos no acórdão regional e a divergência jurisprudencial em situações similares, o que permite o conhecimento do agravo interno. E ressalto ainda que o quadro fático probatório está bem delineado no acórdão regional. Não se trata, portanto, de reexame de provas, mas da correta subsunção do quadro fático já estabelecido às normas jurídicas aplicáveis. Quanto ao mérito, a controvérsia gira em torno da caracterização ou não de propaganda eleitoral antecipada nas publicações do agravante, seu perfil na rede social Instagram, na ferramenta Stories e no feed de postagem, com os seguintes dizeres: uma grande conquista de preservação histórica da nossa cidade na gestão do prefeito Marcos Santana. Mais trabalho vem aí, pronto, preparado e querendo fazer mais por São Cristóvão, porque o futuro a gente constrói com trabalho. O objetivo é continuar trabalhando para garantir as conquistas da população obtidas no governo de Marcos e implementar novas ideias e projetos que tragam mais qualidade de vida para o nosso povo. O acórdão regional traz ainda imagens das publicações em questão, que copio no voto que submeto aos eminentes ministros. Bem, delineado o quadro fático constante do acórdão regional, passo ao exame da controvérsia. A mini-reforma eleitoral de 2025, a Lei 13.165, incluiu no artigo 36A da Lei 9.504 objetivo para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, estabelecendo que não caracterizam ilicitude as manifestações que não envolvam pedido explícito de voto. Ampliou, assim, significativamente a liberdade de expressão no período pré-eleitoral. O referido artigo passou a permitir a prática de diversas condutas de cunho eleitoral no período de pré-campanha e transcrevo no voto o texto legal, apenas para rememorar. Ao se aprofundar pela primeira vez no exame sobre o alcance dessa alteração legislativa por ocasião do julgamento do recurso especial eleitoral 5124 de Minas Gerais, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux, realizado em 18 de outubro de 2016, esta Corte Superior reconheceu a amplitude dada pelo legislador à liberdade de expressão em período pré-eleitoral. Naquele caso, considerou-se que a publicação em rede social de foto de pré-candidato à prefeitura com a mensagem PSB Minas Gerais, o melhor para sua cidade é 40, não configurava propaganda antecipada. O entendimento então firmado destacava que, sem fundamento constitucional legítimo, não caberia ao tribunal dar interpretação restritiva a um direito fundamental que o legislador optou por ampliar. Após profícuos debates entre os ministros, foi fixada a compreensão de que, para configurar propaganda eleitoral antecipada, seria necessário um pedido efetivamente explícito de voto, não sendo possível extrair esse requisito de forma implícita ou subliminar. Posteriormente, a partir de nova construção jurisprudencial, buscando preservar a paridade de armas entre possíveis concorrentes e evitar o desvirtuamento do período de pré-campanha, esta Corte Superior adotou a teoria das palavras mágicas, que permite identificar o pedido explícito de votos a partir de expressões que carregam semanticamente essa mesma finalidade.
Embora tal construção tenha sua relevância na preservação da lisura do processo eleitoral, acabou por inserir considerável dose de subjetividade na análise dos casos concretos. A interpretação que equipara expressões com carga semântica similar ao pedido explícito de votos tem gerado situações limítrofes que desafiam a segurança jurídica almejada pelo legislador ao estabelecer o critério objetivo do pedido explícito de voto. O presente caso exemplifica bem essa problemática. As publicações questionadas, veiculadas em vídeos, fotos na rede social Instagram, do então pré-candidato ao cargo de prefeito de São Cristóvão, em meu sentir, enquadram-se nas prerrogativas expressamente previstas no artigo 36A, caput e parágrafo 2º da Lei das Eleições. Quando o agravante afirma que está pronto, preparado e querendo fazer mais por São Cristóvão, porque o futuro a gente constrói com trabalho, está divulgando ações políticas que pretende desenvolver sem pedir, ao meu ver, explicitamente voto ao eleitorado. Conforme assegurado pelo aludido artigo 36A, parágrafo 2º da Lei 9.504, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. A frase "nós estamos vendo um governo que transforma a vida das pessoas, que cuida da educação, da saúde, da infraestrutura", caracteriza a divulgação, ao meu ver, de ações políticas desenvolvidas pela atual gestão, conduta também permitida pelo dispositivo legal. Ao mencionar que o seu objetivo é continuar trabalhando para garantir as conquistas da população obtidas no governo de Marcos e implementar novas ideias e projetos que tragam mais qualidade de vida para o nosso povo, está claramente divulgando ações políticas que pretende desenvolver em consonância com a permissão legal. O uso da expressão "mais trabalho vindo aí" e a menção a Júlio de Marcos Santana representam, respectivamente, uma projeção de continuidade do trabalho e uma forma de divulgação da pré-candidatura, condutas expressamente permitidas pela legislação eleitoral. Ao reformar a sentença de primeiro grau, a qual concluiu pela inexistência de pedido explícito de voto, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe considerou que as expressões veiculadas pelo pré-candidato em seu conjunto configurariam palavras mágicas equivalentes a pedido explícito de voto. Entretanto, entendo que uma interpretação mais concetânea ao contexto legal deve prevalecer, sob pena de esvaziar o sentido das exceções estabelecidas no artigo 36A da Lei das Eleições. É indiscutível que o legislador, ao permitir expressamente o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, quis justamente assegurar maior liberdade de expressão àqueles com pretensão de concorrer nas eleições. Compreendo a preocupação, legítima preocupação com a possibilidade de desvirtuamento do período que acontece a campanha. No entanto, não se pode, a pretexto de preservar a lisura do procedimento eleitoral, interpretar extensivamente as restrições legais de modo a inviabilizar as manifestações expressamente autorizadas pelo legislador. Não desconheço que a construção jurisprudencial em comento tenha sido positivada por meio da resolução TSE 23.732, que incluiu na resolução TSE 23.610 o parágrafo único do artigo 3º-A, segundo o qual o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Contudo, com as mais respeitosas vênias, entendo que a análise acerca da existência ou não de termos e expressões equivalentes a pedido explícito de voto deve ser realizada em caráter subsidiário e posterior à verificação do enquadramento da conduta nas hipóteses permissivas positivadas no artigo 36A, seus incisos e parágrafos. Ou seja,
Primeiro, deve-se verificar se a manifestação se enquadra nas exceções legalmente estabelecidas pelo legislador como condutas permitidas no período de pré-campanha. Apenas quando não for possível esse enquadramento, caberia análise sobre a presença de expressões semanticamente equivalentes ao pedido explícito de voto, preservando assim a intenção legislativa de ampliar a liberdade de expressão no período de pré-campanha e conferindo maior segurança jurídica aos participantes do processo eleitoral. E destaco, senhora presidente, a oportuna reflexão apresentada pelo eminente ministro Luiz Fux no julgamento do supracitado recurso 5124 de Minas Gerais, no sentido de que, disse o ministro Fux, sem que haja liberdade de expressão e de informação e seja franqueada ampla possibilidade de debate de todos os assuntos relevantes para a formação da opinião pública, não se há de cogitar de verdadeira democracia. Não por outra razão, Robert Dahl defende que a caracterização de uma sociedade verdadeiramente democrática não exige apenas eleições livres, justas e frequentes, cidadania, inclusive, autonomia para as associações, como os partidos políticos, mas também, sobretudo, respeito à liberdade de expressão e de fontes de informação diversificada. E mais adiante, afirma o ministro Fux, no âmbito político-eleitoral, essa proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada por óbvias razões. Os cidadãos devem ser informados da maior variedade de assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo. Fecho aspas. De fato, uma liberdade de expressão mais ampla durante o período pré-eleitoral assume papel fundamental para que o cidadão possa conhecer adequadamente os potenciais candidatos e suas propostas, permitindo uma escolha mais consciente e informada no momento do voto e fortalecendo assim a democracia representativa de modo a permitir que o resultado das urnas reflita com maior precisão a verdadeira vontade popular. Depreende-se ter sido justamente essa a intenção do legislador ao estabelecer o pedido explícito de voto como marco distintivo da propaganda antecipada e ao enumerar detalhadamente as condutas permitidas aos pré-candidatos. E não há falar em ferimento da paridade entre os candidatos, pois tais liberdades são aplicáveis a todos eles, de forma equânime, cabendo destacar que eventuais abusos das prerrogativas garantidas pela lei poderão ser equalizadas em seara própria, como, por exemplo, nas ações que tenham por objeto as condutas vedadas, o abuso do poder político ou econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social. O sistema normativo eleitoral, portanto, dispõe de mecanismos próprios para coibir excessos sem necessidade de uma interpretação restritiva do artigo 36A da Lei 9.504, que comprometa seu núcleo essencial. Por essas razões, senhora presidente, eminentes ministros, novamente pedindo desculpas pela leitura longa do voto, com as devidas vênias do entendimento em sentido contrário do eminente relator, eu dou provimento ao agravo interno para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, restabelecendo a sentença que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada. Senhora presidente, minha preocupação é que as palavras mágicas essa análise é muito subjetiva, ela vem a se tornar um coringa que dispense uma argumentação, que dispense um esforço de argumentação por parte do julgador. Então, no mesmo sentido do voto anterior, tentar diminuir essa margem. Eu tenho outra preocupação, ministro. Eu vou ouvir o ministro relator, é evidente, e, se for o caso, vou até pedir vista, porque Vossa Excelência cita um julgado do eminente ministro, um voto de um julgado do ministro Luiz Fux, e a Justiça Eleitoral brasileira não construiu a jurisprudência de garantia de que, por palavras chamadas palavras mágicas, se acabe desbordando por propaganda eleitoral, especialmente para aqueles que, como neste caso, que é referida ao trabalho do antecedente, do Marcos, expressamente, não construiu, de alguma forma, limitando, restringindo ou destruindo liberdade de expressão. Pelo contrário, acho que o testemunho que o Judiciário brasileiro, especialmente este Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal têm dado, é de garantia da liberdade de expressão, o que não significa
abuso da expressão como forma de desguarnecer direitos, inclusive os direitos dos eleitores, e a paridade entre os candidatos. Por isso, eu tenho a convicção de que Vossa Excelência não está com isso, querendo dizer que essa jurisprudência construída exatamente para garantir a isonomia entre candidatos foi feita às custas da liberdade de expressão. Nem seria justo com a Justiça Eleitoral, porque o que nós temos é a obrigação constitucional e legal de fazer valer a expressão como manifestação da liberdade, não a expressão como abuso de direitos. Nem neste caso, nem em caso de desinformação. Aliás, foi o ministro Fux que, na presidência aqui, constituiu pela primeira vez a assessoria de combate à desinformação, que é uma outra forma também de, por meio de palavras que podem realmente ser implicitamente conducentes a um pensamento que não é aquele que pode ser veiculado em igualdade de condições, que tanto lutou por isso aqui. Então, o voto dele não significou que pudesse agora desfazer tudo que nós construímos no sentido de garantir que não é apenas dizer vote em mim, eu quero o voto, que não é só isso. As palavras mágicas, que nem é uma expressão só brasileira, utilizada em vários lugares do mundo, isso é até uma tradução, foi feita para que, por meios subreptícios, insidiosos e, portanto, ilegais, não se tivesse a propaganda eleitoral antecipada. Imagino que o que Vossa Excelência esteja, não é querendo dizer que nós não podemos mais utilizar essa jurisprudência construída para garantir direitos, para destruir uma jurisprudência que não foi nem defensiva, foi rigorosamente no sentido de dar efetividade e eficácia jurídica e política à igualdade entre as partes. Então, eu me preocupo com isso, porque aqui foi utilizado no voto de Vossa Excelência exatamente a questão da liberdade de expressão, que é extremamente cara e que tem se tornado, nos últimos anos, um destratamento e um desvalor por aqueles que querem acabar com a liberdade de expressão. E, neste caso, não, o que foi construído na jurisprudência foi que não é apenas a expressão do pedido de voto que significa propaganda eleitoral antecipada. As palavras mágicas vieram porque a insinuação que deixe clara, não é expressa, mas é explícito, e neste caso, o que eu entendi do exame feito no Tribunal Eleitoral e que foi, portanto, mantido pelo ministro Floriano no voto, se bem entendi, ele haverá de falar, foi que eles consideraram que havia sim o pedido, portanto, ainda que subreptício. É para isso que as palavras mágicas dão uma direção. Imagino que Vossa Excelência não esteja dizendo que não se pode utilizar essa jurisprudência, que nós vamos destruir uma jurisprudência que vem a bem da democracia e do voto garantido e livre das partes. Senhor presidente, mas, Vossa Excelência, antes de passar a palavra ao eminente ministro... Apenas assim, talvez eu tenha me expressado mal, eu tenha sido Não, é apenas então porque como houve o chamamento, a minha preocupação é que houve o chamamento do voto do precedente do ministro Fux, no qual ele trata de liberdade de expressão, mas não com relação a palavras mágicas, só isso, só para... eu vou tentar deixar mais claro no voto. Não, e ouço Vossa Excelência, se quiser fazer uso da palavra, a liberdade da expressão aqui, expressa ou explícita, está garantida. Senhora Presidente, eu louvo se a senhora mantiver sua intenção de pedir vistas, porque o meu voto, ele desprovia por questões processuais. Basicamente, a incidência de súmulas, o que não me exigiu adentrar na pertinente discussão trazida pelo ministro Antônio Carlos. Mas, ouvindo o judicioso voto do ministro Antônio Carlos, eu cheguei à conclusão que nós convergimos nas premissas, mas divergimos na conclusão delas extraída. Por quê? É certo e seguro que a liberdade de expressão é um valor inalienável, que é exercido dentro de quadrantes constitucionais e legais. Na Justiça Eleitoral, com mais preocupação ainda, porque a informação, e a liberdade de expressão na Justiça Eleitoral, ela tem um impacto muito grande na disputa no pleito eleitoral. Segundo, também concordo com a premissa de que a propaganda eleitoral é fundamental para informar o eleitor. Mas nós não podemos descurar que existem regras, que concordemos ou não existem, que demarcam um período, ao meu ver, opinião pessoal absolutamente relevante, curtíssimo, mas é a definição que se fez, de propaganda eleitoral. O que a norma e a jurisprudência fazem é impedir que se contorne esse período estrito de propaganda eleitoral para que se antecipe esse processo. Não que a propaganda seja ruim, mas que ela deve ser dada dentro dos quadrantes que valem
valem para todos os candidatos. Ora, quando alguém participa de um evento, um candidato de continuidade de uma gestão e diz trabalho vindo aí, estamos assinando ordem de serviço, continuaremos fazendo aquilo que já vem sendo feito na gestão, no evento, eu estou claramente me colocando na condição de candidato, dizendo, estou aqui, sou candidato e me comprometo a seguir o trabalho. O que é absolutamente louvável numa campanha eleitoral. Mas a regra diz que não pode ser feita antes do período de propaganda. Então, se Vossa Excelência mantiver o pedido de vistas, eu acho que seria uma oportunidade, inclusive, para adentrar nesse debate, muito bem pautado pelo ministro Antônio Carlos, até para nós podermos evoluir nesses critérios. Eu indago dos senhores ministros se querem antecipar não, dar o voto no sentido, eu que estou antecipando o pedido de vista, mas neste caso, ministro Antônio Carlos, como há um segundo, eu ouviria o voto no segundo caso, porque aí eu peço vista dos dois. Muito obrigado. Que é o mesmo tema, propaganda eleitoral, apenas porque aí quando trouxer antes, eu distribuo o voto para que a gente possa, talvez, chegar a consensos. E se for o caso de toda sorte, ter conhecimento por todos, com o ministro relator podendo, inclusive, já que estamos desembrulhando aqui o pacote, então, dá oportunidade também a ele. Mas ouço, então, o voto no segundo caso. Este é o caso de relatoria do ministro Floriano e o outro da relatoria do ministro André Ramos Tavares e diz respeito a Maragogi, em Alagoas. Tem a palavra Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos. Muito obrigado. Farei a proclamação provisória dos dois. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, aqui é um caso é a mesma questão, e aqui apenas para demonstrar que aqui o meu posicionamento não é o de que não possamos utilizar, não é nesse sentido ou considerar restrição à liberdade de expressão. Nesse caso, eu estou acompanhando o eminente relator no dispositivo, apenas fazendo uma ressalva quanto ao meu entendimento na extensão da interpretação das palavras mágicas. E nesse caso, senhora presidente, a expressão, ela usou aqui a candidata Bora de Dani, que para mim equivale a vamos, Dani. Né? E como já está consagrado pela jurisprudência atual, para o pleito de 2024, que essa expressão vamos juntos já é consagrada, eu estou, então, para manter a segurança jurídica, manter o respeito à jurisprudência da Corte, eu estou, então, acompanhando o entendimento, apenas com a ressalva de entendimento. Então, nesse caso, eu acompanho o dispositivo com a ressalva de entendimento. Eu já tinha até votado neste caso, no sentido de acompanhar o ministro relator, mas como tratam do mesmo tema, eu acho que talvez fosse bom para uma orientação, inclusive para os tribunais regionais eleitorais, ter-se nos dois casos a mesma orientação, é que eu estou antecipando o pedido de vista. Senhor presidente, posso fazer uma breve observação? Tem a palavra, ministro. Vossa Excelência é relator e tem a palavra sempre. É muito breve. Aqui é só para relembrar o seguinte, neste caso específico, nós já julgamos aqui o mesmo fato no ano passado. Então, há uma decisão da relatoria da ministra Isabel Galotti com relação às mesmas expressões envolvendo as mesmas pessoas. O meu caso diz respeito ao ex-prefeito e o caso da relatoria da ministra ao candidato do ex-prefeito. E os dois em relação às mesmas expressões. Esse caso já foi julgado aqui por nós, né, e por isso que eu gostaria de estar chamando a atenção, foi em novembro do ano passado, em que nós consideramos efetivamente propaganda antecipada do pré-candidato a prefeito. De maneira que só para relembrarmos que neste caso específico nós já temos, não é jurisprudência, é uma decisão sobre essa cidade, sobre essa disputa eleitoral específica. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou manter apenas, como eu disse, por causa do tema, porque eu já tinha até votado no sentido de acompanhar a Vossa Excelência, mas aqui são razões basicamente processuais também. E por essa razão, proclamo resultado provisório nos dois casos, agravo regimental no recurso especial eleitoral número 055-91 de São Cristóvão, Sergipe, após o voto do ministro Antônio Carlos, que divergia do ministro Floriano de Azevedo Marques, relator, para prover o agravo,
antecipou o pedido de vista a ministra presidente Carmen Lúcia. E no agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-111-87 de Maragogi, relatado pelo ministro Ramos Tavares, após o voto do ministro relator e do voto do ministro Vistor, que o acompanhava apenas apresentando ressalvas, antecipou o pedido de vista a ministra Carmen Lúcia, presidente. Aguardo os demais nos dois casos. Chamo para julgamento a única lista dessa pauta, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, afixada no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet. Esta lista tem 4 processos, que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral, nos quais o eminente ministro nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros, se alguma divergência não havendo, proclamo o resultado, que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros, se alguma matéria urgente posta em mesa e não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos ministros, eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia, declaro encerrada a presente sessão. Isso aqui é para Júlio e André. O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.